Um cadáver em decomposição. É isso que a sociedade é comparada em Lucas 17:37, onde diz: Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Jesus, portanto, compara a sociedade a um cadáver em estado de decomposição. E você vai concordar comigo que é verdade que vivemos em uma sociedade em cuja atmosfera é pútrida, é mal cheirosa. A sociedade tem um ar impossível de se respirar. Por quê? Porque é isso mesmo. O pecado é isso mesmo. O pecado é podre, é asqueroso. O pecado é mal cheiroso. E o pecado faz isso mesmo com as pessoas. O pecado adoece as pessoas. Tanto o corpo das pessoas ficam doentes por causa das consequências do pecado, quanto a alma das pessoas também ficam totalmente adoecidas por causa do pecado. Então, como podemos respirar um ar puro? Como viver, como estar nesta sociedade e não sucumbirmos diante de tanta coisa ruim, diante de tanta coisa mortal, diante de tanta poluição, de tanta coisa asquerosa, de tanta coisa mal cheirosa. Vamos ver o que Jesus nos ensina quanto a isso nesta mensagem. Vem comigo! Oração. A oração é a maneira de respirarmos o ar puro do céu na terra poluída pelo pecado. Convido você a ler comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha mais importunar. E o Senhor continuou: Ouçam que diz o juiz injusto, verso 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Um grande homem de Deus que eu admiro muito nos seus escritos, John Charles Riley, ele disse certa vez que o cristianismo autêntico começa e floresce na prática da oração ou decai com a falta da oração. Meu amado, minha amada, nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e se você reparar bem, nos versos de 1 a 14, Jesus conta duas parábolas que se relacionam. Nestas duas histórias, Jesus ensina
que a oração, primeiro, deve ser tanto com perseverança, nessa parábola que nós lemos do verso 1 ao verso 8, mas também na parábola que ele ensina no verso 9 ao verso 14, que você pode ler depois, Jesus ensina que a oração tem que ser feita com humildade, perseverança e humildade. São os ingredientes para uma oração poderosa. Mas vamos aprender nessa parábola de Lucas 18, de 1 a 8, 4 ensinos sobre a oração, a fim de que você possa orar mais. E se você é membro da Igreja Batista da Prata, você sabe que nesse ano de 2025 nós decidimos, e o tema da nossa igreja é, em 2025, eu vou orar mais. Vamos aprender 4 ensinos sobre oração, a fim de que você possa orar mais e pode respirar, e orando mais vai poder respirar o ar puro do céu nesta sociedade poluída pelo pecado. E o primeiro ensino é que a oração é o antídoto para o desânimo. É isso mesmo, a oração é o antídoto para o desânimo. Vamos ler de novo o verso 1 de Lucas 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. Como é que termina aí? Nunca desanimar. Meu amado, embora a oração seja uma prática espiritual, porque a oração é quando o seu espírito se conecta ao Espírito do Senhor, ao Espírito Santo, ao Senhor. Embora a oração seja uma prática espiritual que exige toda a nossa força, não é a oração que nos causa fraqueza, mas a falta da oração é que vai nos causar uma fraqueza espiritual. E quando você tem o seu espírito fraco, com toda certeza, o pecado começa a dominar você, e aí vai acontecer que você vai acabar também adoecendo o seu corpo. E tem aquilo, como eu falei no início, tanto a sua alma quanto o seu corpo ficam doentes. Meu amado, quando paramos de orar, ficamos desanimados. Quando há falta de oração em nossas vidas, nós somos dominados pela fraqueza. Sem oração, nós perdemos a nossa vitalidade espiritual. Sem oração, não há forças para enfrentar as lutas e perseguições que ocorrem. Sem oração, nós perdemos a nossa conexão com Deus. Portanto, se você está desanimado, se você está fraco, a causa é que você está perdendo a sua conexão com Deus e você precisa orar. Por isso, Jesus afirma no capítulo 18, verso 1 de Lucas: orem sempre e nunca desanimem. A segunda lição que nós aprendemos, o segundo ensino que nós aprendemos, é que a oração tem que ser persistente. E a oração persistente é um dever. No mesmo verso 1 de Lucas 18, Jesus diz lá, perdão, eles deviam orar sempre. Notem a palavra deviam, dever. Jesus poderia ter dito que a oração é um privilégio, e de fato é, porque orar é falar com o nosso Deus. Orar é colocarmos-nos diante do Deus Todo-Poderoso. Porque a oração une a fragilidade humana à onipotência divina. Oração conecta o altar ao trono. No entanto, Jesus ainda afirma que a oração persistente é uma responsabilidade. Deixar de orar é um pecado, e pecado de negligência. Portanto, você precisa, meu amado, orar persistentemente, com muita vontade, foco na oração. Coloque a oração como algo
primordial do seu dia. Oração, meu amado, é tão importante que ela tem que ter um espaço, e um espaço grande, um espaço bom na agenda do seu dia. Acorde mais cedo para você orar antes de ir para o trabalho, ou então vá dormir um pouco mais cedo para que ao invés de você deitar, você invista ali alguns minutos importantes e preciosos na oração, porque Jesus afirma que a oração persistente é uma responsabilidade e deixar de orar é um pecado. Não só não gozar dos privilégios quem não ora, como não cumpre as suas obrigações. Amado, o tema da oração persistente, constante e firme é um dos temas mais importantes do Evangelho de Lucas. Terceira lição, terceiro ensino: a oração não é um pedido feito por um estranho a um governante injusto. E aí nós temos o texto maior de Lucas 18, de 2 a 6. E nessa parábola, Jesus ilustra claramente o contraste entre a viúva e o povo escolhido de Deus. A viúva é uma mulher desprotegida, indefesa, ela já não tem um protetor natural. E aquela viúva da parábola que Jesus conta em Lucas 18 não conhecia o juiz. Ela não era respeitada pelo juiz. Ela não tinha acesso aos tribunais. Jesus não disse que o povo de Deus é como esta viúva. Que contraste encontramos aqui? Esta viúva é anônima, sem rosto, é desprotegida, mas nós, eu e você, nós somos filhos de Deus. Os nossos nomes estão escritos no céu. A viúva não pôde ver o juiz, mas através de Cristo nós temos livre acesso ao trono da graça. Aquela viúva não tinha amigos na corte, mas nós estamos com o nosso Pai Celestial, nós estamos com Jesus Cristo, nosso advogado, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Na parábola de Lucas 18, o juiz não dá nenhuma garantia ou promessa de ouvir o caso da viúva. Mas nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, que contém centenas e centenas de promessas sobre o cuidado generoso de Deus. Você sabe, só a expressão não temas aparece 365 vezes na palavra de Deus, em toda a Bíblia, e alguém disse que é uma para cada dia do ano. A viúva foi ao tribunal, mas nós entramos no trono da graça com confiança. Olha que diz Hebreus capítulo 4, versos de 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, preste atenção no que o verso 16 afirma, ensina. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quarto e último ensino: a oração não é respondida de acordo com a agenda humana, mas de acordo com a vontade soberana de Deus, afirma os versos 7 e 8 de Lucas 18. Embora o povo escolhido de Deus clame a Deus dia e noite, mesmo sabendo que Deus os protegerá, as suas orações, as nossas orações, nem sempre são respondidas de pronto, imediatamente. O problema é que a nossa sociedade, as pessoas hoje estão querendo as coisas para ontem. Toda a tecnologia, toda a facilidade que temos ao acessarmos a internet através do celular, que nos traz tudo para o imediato, todas as respostas para agora, nós acabamos nos acostumando e achando que também ao clamarmos, Deus vai responder agora. Mas a demora de Deus
a agenda de Deus é diferente. A demora de Deus não é evidência de insensibilidade, mas a demora de Deus vem da sua sábia e generosa providência. Olha para mim agora, preste bastante atenção naquilo que eu vou te dizer. Quando Deus demora a responder a sua oração, é porque Ele está te preparando para fazer a vontade dEle. A demora de Deus não é uma rejeição ao nosso clamor. Quando Deus reserva um tempo, é porque está nos preparando para algo maior e melhor em nossas vidas. Eu quero concluir com a seguinte ilustração. Você já viu um passarinho dormindo num galho, num fio ou na gaiola, sem cair? Como é que ele consegue isso? Se eu e você tentássemos dormir como um passarinho, nós iríamos imediatamente cair e nos machucarmos. O segredo do passarinho está nos tendões das pernas dele. Eles são construídos de forma que, quando o joelho está dobrado, o pezinho segura firme qualquer coisa. Os pés do passarinho não irão soltar o galho até que ele desdobre o joelho para voar. Então a lição é a seguinte: o joelho dobrado é o que dá ao passarinho a força para segurar qualquer coisa. Que maravilha que Deus faz com os passarinhos, não é? Que desenho incrível que o Criador fez para segurar o passarinho. E não é tão diferente de nós. Entenda, quando o nosso galho, a segurança na vida fica precário, quando tudo está ameaçado de cair, a maior segurança, a maior estabilidade nos vem de um joelho dobrado e dobrado em oração. Se você algumas vezes se vê num emaranhado de problemas que o fazem perder a fé, desanimar de caminhar, perder os sonhos, a esperança, não caminhe sozinho. Jesus quer fortalecê-lo. Jesus quer caminhar com você por toda a vida. É Jesus que renova as suas forças. É Jesus que renova a sua fé e te cuida como um passarinho. Imagina o que não... Se Jesus te cuida de um passarinho, imagina o que não fará por você, que é um filho amado de Deus. Basta crer. Dobre os seus joelhos em oração, para que seus pés sejam firmados na rocha, que é Cristo. Talvez hoje você que me assiste esteja passando por um momento muito difícil em sua vida. Talvez esteja respirando ares pútridos, poluídos de pecado. Isso está lhe fazendo muito mal à sua vida e até mesmo o impedindo de orar, achando que Deus não quer ou não vai ouvir a sua oração. Ou talvez você é um crente que tem orado muito pouco, sente-se desanimado em orar, sente-se longe de Deus, sentindo até que Jesus é um estranho para você. Ou quem sabe você está triste, desanimado, angustiado, ansioso, porque acha que Deus está demorando muito em responder às suas súplicas, em responder às suas orações. Se você se inclui em um desses casos, feche seus olhos, eu convido a orar comigo. Senhor, eu quero ser fortalecido pela oração. Que eu possa ter um tempo todo dia da minha vida, um tempo investido em oração, para entregar ao Senhor os meus problemas, as minhas dificuldades, e não só para colocar diante do Senhor os problemas e dificuldades da minha vida, mas também para ser fortalecido, para nunca desanimar, para ter, ó Deus, comunhão contigo. Abençoa a minha vida, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido, por ter estado conosco até agora. Se você está assistindo esse vídeo antes da Páscoa de 2025, eu quero fazer um convite para você. No dia 20 de abril agora de 2025, nós vamos ter um musical, O Messias Fiel Verdadeiro, ali na nossa igreja, a Igreja Batista da Prata, que fica na rua Carlos Ribeiro Costa, 217, bairro da Prata, Centro, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Vem estar conosco às 18 horas. Vai ser um momento abençoador. Nossa igreja está preparando algo que vai, com certeza, abençoar a sua vida. Se você está aqui, venha participar, venha assistir esse musical, tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E você ainda que não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Opa, sempre erro. Se inscreva no canal, dá o like, dá o joinha da mensagem que você gostou, isso é importante.
Eu tenho certeza que isso vai fazer com que o YouTube possa oferecer essa mensagem para muitas e muitas outras pessoas que ainda não estão inscritas no canal. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua audiência, estar aqui comigo até agora. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, se Jesus assim permitir. Até lá!